Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui é a professora Vilma e eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã em Cristo, que tem o desejo de falar inglês, seja por razões profissionais ou pessoais. Da palavra do Senhor. Vamos trocar aqui de tela. A gente vai trabalhar com Hebreus 11:1. Vamos falar de uma coisa linda, que é a fé. Não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Vamos lá no inglês? Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Again, now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Muito bem. Hebrews 11:1. Esse, então, é o primeiro versículo do capítulo de Hebreus, onde ele discorre incansavelmente sobre a fé, né? E aqui, olha só. Ora, now, né? Quando a gente quer introduzir um tema, um assunto. Então, de repente, você, now, né? E esse ora. Faith. Porque em português está aqui, ó, a fé. Só que no inglês, você sabe que tem aquela coisa de countable and uncountable. Os substantivos podem ser contáveis ou incontáveis, né? A gente tem isso no português também, mas a gente não faz muito essa distinção, a gente trata isso de uma maneira muito natural, é que a gente nunca percebeu. Só que no inglês é diferente, porque se for uncountable, eu não posso falar uma fé, a fé, eu não posso. Eu falo simplesmente faith, faith. Eu não vou usar o artigo. Então, faith is confidence. A fé é a certeza, porque confidence é confiança. Quando a gente tem confiança numa coisa, a gente tem certeza. So, faith is confidence. A fé é a certeza. Certeza o quê? Das coisas que a gente espera, das coisas que a gente deseja, das coisas que a gente quer muito. Então, quando a gente tem fé, is faith no quê? Nas coisas que a gente espera. In what we hope for. In what we hope for. Faith is confidence in what we hope for. E o que mais? E a convicção. And assurance. De novo, é incontável, então eu não vou usar artigos. Tá? And assurance. A convicção. A convicção do quê? Das coisas que não se veem. Né? Assurance about what we do not see. So faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Certo? Porque a gente não pode ser como Tomé, né? Senão não é fé. Se a gente soubesse o que já ia acontecer e como ia acontecer, a gente precisava ter fé, né? Então, a fé é essa confiança que a gente tem, né?
que a gente tem e que a gente tem certeza que vai acontecer sem a gente estar vendo, né? A gente está completamente no escuro, mas a gente confia, a gente tem tanta certeza. E ao longo da Bíblia, houve muitas histórias de fé, né? Porque ao longo, na sequência desse capítulo, eles vão falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não dá para a gente falar de fé sem falarmos de Abraão, que é considerado o pai da fé, né? Faith Father, né? Ele é considerado o pai da fé. Por quê? Porque ele confiou em Deus o tempo todo, ele depositou a sua confiança no Senhor o tempo todo. Ele acreditou que ele seria o pai de muitas nações, certo? Olha, a Sara veio a engravidar quando Abraão tinha 99 anos. Foram décadas, anos e anos de espera, mas ele confiou na palavra do Senhor, certo? Não quer dizer que ele não tenha errado, né? Acabou deitando lá com a sua serva, né? Mas a pedido de Sara. Mas ele confiou, ele nunca deixou de confiar no Senhor. Ele confiou tanto no Senhor que depois que ele teve o seu filho, Isaque, o filho da promessa, ele levou o seu filho ao holocausto, a pedido do Senhor. O Senhor queria testar sua fé. E ele comprovou, né, que a fé dele não era de um grão de mostarda, né? Ele foi provar ao Senhor a sua fé. O Senhor disse para ele: sai da tua casa, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Gente, ele era um homem rico, abastado. E ele deixou tudo para trás para seguir o direcionamento do Senhor sem saber para onde ir. Então essas são só algumas demonstrações pelas quais, porque ele foi considerado o pai da fé, né? The Faith's Father. E também não dá para a gente falar de fé sem falarmos do rei Davi, que esse também não entendia. Ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, né? A man according to God's heart, the Lord's heart, right? E ele confiou em Deus todo momento, todo momento. Então, essa conexão que ele tinha com o Senhor, né? Ele depositava, né, a fé nos... Quando ele foi ungido rei, poxa vida, ele passou por tanta coisa, né? O que ele fez? Ele foi ungido rei e assumiu o poder? Não, ele voltou lá pro seu pasto, lá para pastorear lá as ovelhas do seu pai, não é? E depois de tanto isso, ele foi levado lá ao rei, ao palácio, começou a tocar a harpa para o rei, depois ele matou Golias, certo? Isso, o povo ficou tão encantado com ele, com a sua força, com a sua coragem, o rei ficou com muitos ciúmes, aí ele teve que subir, ele foi perseguido, foram tantas lutas, certo? Então, só que ele sempre confiou no Senhor o tempo todo, né? Fé. Também é difícil de falar. Como é que a gente vai falar de fé e não vou falar de Noé, né? Que ficou construindo aquela arca. Acho que ele levou 120 anos para construir aquela arca, num lugar que não chovia. Mas ele foi seguindo um direcionamento do Senhor. E também, eu vou comentar aqui algumas demonstrações de fé que encantaram o Senhor, né? A primeira é a história do centurião. Você lembra o centurião que estava com o seu servo, né, adoentado? Ele foi e procurou pelo Senhor Jesus, né? E prontamente Jesus se ofereceu para ir à sua casa. Mas ele disse: não, não precisa. Eu sei o poder, né, da hierarquia, porque eu, quando eu falo com os meus servos, com os meus liderados, vá aqui, faça isso, eles fazem. Então basta que o Senhor somente dê uma palavra. Eu não sou digno de senhor ir até a minha casa, basta que o Senhor dê uma única palavra e o meu servo será curado.
Essa foi uma fé que impressionou Jesus. Muito bem, e assim foi. E olha que interessante, que nesse meio do caminho, na sequência também, houve a ressurreição do filho da viúva de Naim, que já estava falecido. Ele foi ressuscitado por Jesus no meio do velório. No meio do velório. E aí também nós temos a história que todo mundo conhece, que é a história da mulher do fluxo de sangue, né? Que ela levou 12 anos com aquela infecção, com aquele mal súbito, ele gastou todo o seu dinheiro e nada acontecia. E ela veio naquela ficção, se eu tão somente tocar nas suas vestes, né? Também foi uma fé. Ela não conseguiu falar com Jesus, ela simplesmente tocou e foi imediatamente curada. E o Senhor Jesus percebeu que dele saiu o poder, né? He could feel it, power, yeah, getting out of him. No momento que ele estava indo à casa de Jairo, porque a sua filha estava adoentada. Olha que interessante, Jairo era um homem importante, ele era um chefe da sinagoga. E a sua filha estava adoentada, a sua filha de 12 anos. Olha a correlação, né? Nesse meio tempo dele estar indo à casa do Jairo para curar a sua filha de 12 anos, ela acaba falecendo. Nesse meio do caminho, né? A mulher do fluxo de sangue toca suas vestes, que estava adoentado há 12 anos, e nesse caminho, algumas pessoas vieram falar com Jairo para lhe trazer uma má notícia de que a filha dele tinha já falecido. Não sabemos quem são essas pessoas, que são amigos, que são parentes, mas diante daquela notícia, eles disseram assim para Jairo: por que importunar o mestre? A sua filha já morreu. Ainda assim, ele seguiu com Jesus à sua casa, onde essa garota foi ressuscitada. Então, assim, são grandes demonstrações de fé. E esse é um grande desafio que nós temos, né, nos mundos de hoje. Ter fé. Mas a fé, né, nós que somos cristãos, que recebemos a graça do Senhor, essa graça nos ajuda a ter fé. Essa graça nos proporciona paz. É por isso que o apóstolo Paulo, ele sempre, né, saudava os irmãos como graça e paz. Porque para você ter paz, você tem que ter recebido a graça do Senhor primeiramente. Grace and peace. Certo? Então, uma promessa maravilhosa aqui do Senhor. A fé é a certeza das coisas. Existe uma outra versão, aliás, a maioria das versões trazem o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas. Mas eu preferi usar essa versão, a fé é a certeza, para ficar um pouquinho mais literal. Faith is confidence, right? In what we hope for, né? E aí, aqui, e a convicção das coisas que não se veem. Então, muitas versões trazem. E a prova das coisas que não se veem. Não tem prova, né? Mas a gente tem que confiar, não é isso? Então, assim, é convicção, assurance. An assurance about what we do not see. Se a gente tiver que ver para crer, não é fé. Certo? Assim como a gente acredita que o mundo foi criado. Do nada, não foi assim? Pela palavra do Senhor, tudo foi criado. E nós que acreditamos nisso, é fé. Né? Contra a fé não há argumentos. Vamos dar uma olhadinha então aqui no inglês? Né? Faith is faith, ora. Né? Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Então vamos lá. Eu gosto então de começar com as
classes de palavras mais importantes para vocês irem fazendo sentido na estrutura da língua, que é muito diferente da língua portuguesa. Então, eu tenho aqui o primeiro verbo que eu tenho, é o verbo to be, não é? Deixa eu mudar isso de posição. Verb to be. Now, faith is. E in the present. A fé é. Verb to be in the singular. Né? E now faith is confidence in what we hope. In what we hope for. Então, hope pode ser substantivo, só que aqui ele está no sentido de verbo, esperar, certo? Agora, esperança, como é que é? É hope também, porque o inglês é uma língua mais limitada, ela não é tão rica quanto o português, por isso que é mais fácil de aprender. Então, aqui está numa posição de verbo, hope, e eu coloquei junto da preposição, porque a dica que eu dou para vocês, se vocês forem estudar um verbo que seja regido de uma preposição, já estuda com ele. Tipo, o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então a gente vai falar para o estrangeiro. Já ensina gostar de. Fica mais simples. Senão ele vai ficar falando gostar galinha. Não, gostar de galinha. Então é isso que eu estou demonstrando aqui. Hope for. Ok? Que também está no presente. O outro verbo é o do. Do. Este é o quê? É um verbo auxiliar que indica o quê? Presente. Auxiliary verb of simple present. E ele está na negativa, não é? Vou marcar aqui, ó. Do not. E qual é a forma contraída de do not? Don't. Don't. Não é? Don't. E aí eu tenho o verbo see, verbo ver, das coisas que não se veem. Que está onde? Ele está no infinitivo. Por quê? Se você tem um verbo auxiliar, o próximo verbo, que é o verbo principal, tem que estar no infinitivo. Infinity without you. Lembrando, infinitivo sem o to. Fechamos já os verbos. Nouns. Substantivos. Faith. Cuidado com o TH. Faith. Faith. Singular. Uncountable. Incontável. E aí eu tenho confidence. Also in the singular. Confidence. Que é confiança. A certeza. Né? E aqui, confidence in. Você tem confiança em alguma coisa. Trust, que é confiança também, né? Trust in God. Confidence in God, né? Então, por isso que eu coloquei aqui juntinho, tá? Eu vou depois tratá-la como preposição, mas eu quero deixar juntinho para vocês irem se acostumando, ok? Irem se acostumando. Confidence in, e aí eu tenho assurance. Assurance, que também está no singular. Sim, assurance. Assurance. Convicção. Certeza. Promessa. Assurance. Né? I assure you. Eu te prometo. Eu te garanto. Tá? Que também pode ser I assure you. Aqui é o substantivo, assurance, ok? Que está no singular, que pode ser confiança, convicção, promessa. E vamos para, olha que interessante aqui, subject pronoun, que é o sujeito, aquele que está na posição de sujeito. Não é um pronome, tá? Mas é sujeito. Esse faith aqui, ele está na posição de sujeito, né? A fé é a confiança, ele está numa posição de sujeito, tá? Embora não seja um pronome, mas ele é o sujeito da frase. E aí eu tenho esse we, que é nós, we hope for. We hope for. Vou marcar aqui também. We hope for.
naquilo que nós esperamos por. O inglês tem essa coisa gozada, esperamos por, né? What we hope for. E agora, eu vou falar dos conectores, né? Porque isso não é uma coisa que seja importante. Conector é que liga, mas está conectando uma frase na outra, uma sentença na outra, terminou um parágrafo, começa outro, né? Porque ele explicou um pouquinho sobre fé lá no outro capítulo, né? No finalzinho do capítulo 10. E aí ele introduziu esse assunto. Então, ele está fazendo um resumo, né? Ora, now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Okay? Então aqui eu tenho esse ora que é para introduzir uma fala, introduzir um assunto que vem como now, certo? E aí eu tenho esse what duas vezes, que ele está no sentido de que, tá? Now, faith is confidence in what we hope for, naquilo que esperamos, né? And assurance about what we do not see. E a convicção das coisas que não se veem. Mas aqui no inglês então fica, e a certeza das coisas que não vemos, né? We do not see. Então ele está no sentido, está conectando aqui, tá? E aqui eu tenho and, que aparece sempre, que é bem simples, certo? E aqui, ó, mas eu ainda coloquei as preposições separadinhas para vocês aqui, ó. Confidence in, confiança em, for, no sentido de por aqui. What you hope for. Pode ser por, pelo, para, tá? E about, que quer dizer sobre, talk about, falar sobre um assunto. Então aqui é assurance about. Eu esqueci de marcar o we, que é aqui o substantivo dessa frase. What we do not see. Né? Essa análise foi bem curta, porque hoje a gente falou bastante de connected speech. Tá? Então, olha só. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Certo? A gente tem fé, a gente espera e a gente tem certeza que aquilo vai se realizar. Que essa é a confiança das coisas que não se veem. Se você está vendo o que vai acontecer, não seria fé, não é mesmo? Faith now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Again, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Let's do together. Vamos comigo? Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ok? Mais uma vez para fechar. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Hebrews 11:1. Muito bem. Então, com isso, a gente terminou aqui a nossa análise bíblica e falamos sobre fé, para que você fique mais fluente na palavra do Senhor.